volta nesta manhã para o Evangelho de Marcos, no capítulo de número 6 e o versículo de número 7. Marcos capítulo 6 e versículo de número 7. Estas palavras do Evangelho de Marcos a respeito do Senhor Jesus e os discípulos, que chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Bem, queridos, isso é sobre a vida de um discípulo de Cristo Jesus neste mundo. Nós iremos nesta manhã considerar alguns padrões e alguns deveres para todo crente em Jesus Cristo, para todo discípulo do Senhor Jesus. Bem, nós fomos salvos um dia pela graça do Senhor Jesus, não por uma força abstrata, sem pessoalidade, que de alguma maneira realizou um poder mágico e nos colocou em um status diferente, mas por uma pessoa que nos conheceu e morreu em nosso lugar e nos chamou para si, para o seu reino, para o seu serviço e obra. O que significa dizer que nós somos chamados para ser discípulos de um mestre, para amá-lo, conhecê-lo e para servi-lo. E é por isso que todo crente em Jesus Cristo é também, nesta vida, um discípulo do Senhor Jesus Cristo. É alguém que está sob a autoridade e o poder e a direção de um mestre e de um Senhor. Nenhum crente em Jesus Cristo neste mundo vive para si mesmo, ou foi salvo simplesmente para herdar uma nova realidade espiritual maravilhosa, mas foi chamado para viver sob a autoridade e a direção do Senhor Jesus Cristo. E nós queremos nesta manhã considerar alguns desses padrões maravilhosos na palavra de Deus para todo discípulo do Senhor Jesus Cristo. E eu creio que isso é de grande importância nós revisitarmos este tema de vez em quando, porque há em cada um de nós, crentes em Jesus Cristo, uma certa tendência a esquecermos que nós somos discípulos ou servos de um Senhor. Eu creio que vivendo em um contexto evangelical, em que há um foco tão grande sobre as bênçãos espirituais do crente, qual é a minha bênção, qual é o meu direito, o que Deus tem para mim, que nós começamos a adotar bem gradativamente, sutilmente, uma postura muito egocentrada, muito voltada para o nosso interesse pessoal nesta vida, em nosso relacionamento com Deus, que somos levados a esquecer que somos também discípulos ou servos do Senhor Jesus Cristo, salvo por Ele, para estar debaixo da sua voz, comando e direção nesta vida. Há um Senhor, amigos. Nós não somos senhores de nossas vidas, não somos nós quem decidimos como devemos viver, a maneira em que iremos seguir ao longo desta jornada, ou como iremos realizar as coisas no reino do Senhor. Há um Senhor e Mestre, e esse Senhor, Ele governa pela sua palavra, e nós como crentes estamos debaixo do senhorio do Senhor Jesus Cristo, em seu reino, vivendo para o seu interesse, sob as suas bênçãos e sob o seu comando. E é vital nos recordarmos alguns desses aspectos da vida cristã, e este é um deles. Um outro aspecto é que neste mundo nós vivemos como crentes em um contexto de combate espiritual. Eu creio que há certos aspectos da vida cristã que nós deveríamos escrever em um quadro, em nosso quarto, em nossa sala, para continuamente recapitularmos a nossa posição e quem nós somos nesta vida como crentes em Jesus Cristo. Nós somos discípulos, nós somos peregrinos em uma jornada, nós não estamos enraizando neste mundo, nós não estamos plantando e buscando o nosso melhor nesta vida, e nós somos discípulos do Senhor Jesus, e nós estamos uniformizados em um contexto de combate espiritual. E é muito fácil, em dia de um falso evangelho egocêntrico, voltado para o hedonismo humano, e muitas vezes chamado de hedonismo cristão, que crentes em Jesus se esqueçam que nós somos servos, pessoas sob a autoridade do Senhor, sob as diretrizes de um Salvador. Bem, nesta passagem que nós temos diante de nós temos o Senhor Jesus Cristo enviando os 12 discípulos, apóstolos, pela primeira vez a uma missão. E nós aprendemos aqui que o Senhor Jesus Cristo decidiu enviá-los, não individualmente, mas em pares, 6 pares de 2,
Ele não nos diz quem foi com quem nesta jornada e nesta missão, mas eles foram enviados em pares. Mais tarde, você deve se recordar, houve um segundo envio, não só dos apóstolos, mas dos discípulos, um total de 70 homens foram enviados para a mesma missão de pregar a palavra de Deus, de curar e de preparar o caminho do Senhor, conforme ele descia do norte de Israel para Jerusalém, para o seu sacrifício, para consumar a sua obra neste mundo. Mas aqui neste capítulo 6, no primeiro envio, nós temos alguns princípios de grande importância para nós nesta manhã, se nós realmente amamos o Senhor e se o nosso desejo é servi-lo e vivermos vidas agradáveis a Ele. Princípios que duram para sempre. Princípios que estão voltados à Igreja do Senhor por todos os tempos. São princípios que normatizam, assim por dizer, a nossa conduta e o nosso trabalho cristão e a maneira como nós servimos ao Senhor. Lembre-se sempre disso. Não está ou cabe a nós pararmos um dia e pensar, bom, eu fui salvo, eu quero falar do Senhor, eu vou decidir a maneira como eu vou fazer as coisas ali, acolá, de vez em quando o Senhor nos dá direções. Esse é um dos aspectos do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Ele nos dá normas sobre a maneira como nós devemos representar o seu nome e fazer a sua obra neste mundo. E aqui nós temos estes trabalhadores sendo enviados e eles representam cada um de nós. Bem, eu devo fazer um parêntese necessário nesse momento. Você perceberá que certas coisas realizadas por estes primeiros 12 discípulos ou apóstolos são coisas ou atos e ações que pertenciam somente a eles no passado para o início da igreja. Nós não somos chamados hoje para curar os enfermos, nem para expulsar demônios. Esta é uma obra que pertence ao Senhor Jesus Cristo. Não nos foi dado este poder para realizar isso, e toda tentativa de o fazer é uma forjação falsa, na verdade. Pertence ao Senhor Jesus Cristo realizar tais coisas. Mas aqueles aspectos outros dados referente à proclamação da palavra de Deus e a maneira como eles deveriam se portar ao realizar este ministério cabe a você e a mim e toda a igreja até o final dos tempos. Bem, amigos, não há na Bíblia, fechei esse parênteses, deixe-me voltar ao ponto do discipulado, não há na palavra de Deus, você não encontrará uma distinção didática entre um crente que serve ao Senhor e uma outra categoria de crente que está livre para não servir ao Senhor. Você não encontrará na palavra de Deus tal distinção. Todo o lidar do Espírito de Deus pela palavra, dirigido ao discípulo em termos de deveres, em termos de privilégios, está voltado ao crente, ao indivíduo salvo. Não há uma distinção entre crentes que servem ao Senhor e crentes que não servem ao Senhor. Não há tal coisa na Bíblia, nem no reino de Deus real, tal coisa como um crente que não seja um trabalhador para o Senhor em sua seara, em seu reino. E mesmo quando nós ficamos completamente enfermos ou debilitados, nós podemos ainda labutar em oração, que é uma obra elevada de servir ao Senhor e de interceder e clamar a Ele, e dar suporte em oração à obra do Senhor, interceder pelos ministérios, pelo povo de Deus, pela conversão de almas. Mas não há tal coisa no reino de Deus, chamado de um crente que não tenha um chamado para ser um discípulo. Se uma pessoa vive neste mundo completamente absorvida em torno de si mesma, seus prazeres, seus problemas, suas ansiedades, suas preocupações, suas dificuldades familiares, sua carreira, etc, 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 e não há nada para o Senhor Jesus Cristo, e não há uma vida voltada para Ele em primeiro lugar, como um serviço dedicado, regular, contínuo, envolvimento em seu reino, bem, eu digo que tal pessoa deve desconfiar da sua conversão. Tal pessoa deve questionar a si mesmo se realmente já nasceu de novo. Porque, queridos, um crente é um discípulo, um crente é um servo do Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa não pode ter a Jesus, eu tenho repetido isso tantas vezes, somente como Salvador de sua vida, sem tê-lo como Senhor de sua vida. Assim como é impossível ter os teus pecados perdoados sem ter o teu caráter regenerado. Você não pode e não terá Jesus somente como Salvador, sem tê-lo como Senhor, porque Ele é Senhor. E o nosso chamado então é esse, para servi-lo, para amá-lo, para testemunhar dele, para estarmos sempre disponíveis para o serviço do Senhor
em tudo que Ele nos requer em Sua palavra. Um crente é um discípulo, mesmo quando está limitado, mesmo quando está enfermo, ele nunca deixa de ser um discípulo. E um discípulo, terminando a nossa introdução, ele não tira férias espirituais. O crente, por exemplo, ele não pode dizer a si mesmo: bem, esse mês desse ano eu tenho o privilégio de tirar aí 4 semanas, 3 semanas, 10 dias de férias. As coisas se organizaram de tal maneira que eu estou livre na escola, no trabalho, etc. E eu decidi viajar. Mas eu vou aproveitar também para tirar férias espirituais. E durante a minha viagem, eu vou tirar férias do serviço do Senhor. Eu nem mesmo vou levar a minha Bíblia, ou panfletos, ou algum material. Eu não vou orar, eu não vou levar minha lista de oração, eu não vou levar meus folhetos, eu não vou estudar a minha Bíblia, eu não vou falar do Salvador, eu vou reduzir a marcha um pouco, eu vou deixar essas coisas de lado por algum tempo. E embora eu passarei o domingo aqui nesta cidade onde eu estou, eu não vou me preocupar em buscar uma igreja bíblica e com antecedência para estar ali no domingo e adorar. Eu vou deixar a seriedade da vida cristã de lado por algum tempo, vou me dar um desconto, vou esquecer que eu estou em um campo de batalha, que há um mestre a quem eu devo prestar contas. Bem, se isso devesse acontecer com qualquer crente, isso seria uma tragédia, isso seria um sinal claro da proximidade de um colapso espiritual na fé e de um grande distanciamento do Senhor Jesus Cristo. Assim, deixe-me começar então com essas palavras introdutórias. Todo crente é um servo de Jesus e o Senhor Jesus, o Mestre, tem os seus olhos sobre nós e porque Ele nos conhece por nome e por vida, Ele sabe muito bem como nós vivemos e como nós agimos. Há certas pessoas, eu devo mencionar isso porque em determinados momentos da vida a maioria de nós é tomado por essa maneira de encarar, de nos relacionar com Deus. Tome grande cuidado em não agir com Deus, com o Senhor, de uma maneira mística, imaginando que Ele é uma energia distante, está lá, e você em teus pensamentos pode ficar brincando com Ele e decidir a maneira como você vai servi-lo, ou vai trapacear na obra, ou deixar de lado algumas coisas, como se Ele não vesse dentro da tua mente, e não tomasse nota, e não soubesse. Há uma tendência em nós, às vezes, de imaginar isso, não é? Porque nós crescemos num país esotérico, místico, e nós esquecemos que se nós somos pessoais, e temos a capacidade de observar a atitude e as ações das pessoas, interpretar e entender, quanto muito mais o Senhor nos conhece e nos vê como servos e sabe se realmente nós estamos agindo. Bem, queridos, essa é uma palavra de exortação para nos colocar no trilho certo de uma vida agradável ao Senhor e de um relacionamento pessoal e real com o nosso Deus. Bem, deixe-me retornar então agora ao nosso texto. Aqui nesse versículo, primeiro que partindo o Senhor dali, descendo, voltou para a Galiléia, na verdade, chegou à sua pátria, que é a cidade de Nazaré, onde ele crescera, e os seus discípulos o seguiram. E o contexto aqui destes primeiros versículos do capítulo 6, você observará logo de cara, é a incredulidade das pessoas de Nazaré a respeito de Jesus Cristo. Está no versículo 6, e estava admirado da incredulidade deles. Que coisa, não é? A rejeição, amigos, dos moradores de Nazaré, da pessoa do Senhor Jesus Cristo, foi uma rejeição irrazoável, foi uma rejeição irracional. Apesar de tudo aquilo que ele fez ali naquela vila, a maneira como ele cresceu, as obras que ele tinha realizado ali por tantas e tantas vezes, eles rejeitaram não somente a sua mensagem, como rejeitaram a sua pessoa. E nós vemos essas palavras de desdenho aqui no versículo anterior, 3. Não é este o carpinteiro, sem educação, sem qualificação, sem ter nascido num palácio em Jerusalém, estado numa universidade religiosa em Jerusalém. Não é este o carpinteiro, trabalhador braçal. Não estão aqui os irmãos e as irmãs dele. Ele não desceu do céu. De que maneira ele faz essas coisas? E eles o rejeitaram em sua própria cidade. Isso nos recorda logo de início, e mais à frente, nos próximos versículos do capítulo 6 até o final, como Herodes mandou matar João Batista, indo embora, ele temia a mensagem e ouvia com sinceridade por algum tempo, que a obra do servo do Senhor, da serva do Senhor neste mundo, será sempre feita, sempre realizada em um clima de descrença e um contexto de hostilidade. Pega este lápis, esta cor, e pinte esta realidade da vida cristã. A obra de um servo de Cristo Jesus será feita neste mundo em um contexto e um clima de hostilidade. Queridos,
Esse é o clima pelo qual nós passaremos para servir o Senhor Jesus Cristo até o final. Nós somos chamados para servi-lo em uma geração que não aprecia a palavra de Deus e que não tem um interesse espiritual na palavra de Deus. E às vezes, nós teremos que seguir em frente em um contexto de desprezo e perseguição espiritual. E se muitas vezes você, como um crente em Jesus, por ser um crente em Jesus Cristo, é colocado de lado em teu local de trabalho, ou mesmo entre familiares não salvos, você é pintado ali com cores patéticas nos comentários, por causa da tua fé, postura e testemunho espiritual, não se surpreenda, porque o meu e o teu chamado para servir ao Mestre é num contexto de oposição, e nós aprendemos isso logo no início do trabalho daqueles servos do Senhor Jesus Cristo. Eles simplesmente desprezaram a mensagem e a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E às vezes haverá realmente desprezo e perseguição na vida espiritual. E não se surpreenda se esse desprezo, ou desdenho, ou perseguição se levantar entre pessoas próximas, mesmo do círculo familiar e de amigos mais próximos, porque eles não conhecem a vida que há em Cristo Jesus, e porque eles nunca experimentaram uma nova natureza, porque são pessoas ainda como nós fomos, cada um nesta manhã, institucionalizadas neste mundo, não possuem a mente de Cristo, permanecem ainda cegos espiritualmente. Bem, podem ser pessoas boas, sociáveis, pessoas altruístas, filântropos, capazes, bons vizinhos, pessoas moderadas. Eles podem entender uma certa medida de teologia, compreender aquilo que você está tentando explicar para ele, mas porque não possui na alma uma experiência real de conversão, então haverá antagonismo, então haverá desdenho, então haverá muitas vezes perseguição. Esse é um contexto real, esta é uma realidade que nós enfrentaremos na vida cristã. E a palavra de Deus nos adverte a respeito disso bem logo no início do ministério do Senhor Jesus, que o crente, o discípulo, é chamado para servir o Mestre em um contexto e uma geração que despreza a palavra de Deus, que não tem um sorriso aberto e largo para a mensagem de Jesus. E quando nós encaramos essa verdade na palavra de Deus, nós começamos a perceber que se as pessoas em geral, a sociedade, isto é, o mundo, o meu pequeno contexto social do trabalho, da família, está muito tranquilo com a minha postura cristã, está muito sorridente, e tudo está muito ok, e eles me aplaudem pela maneira como eu vivo, deve haver alguma coisa muito errada na minha mensagem ou na maneira como eu estou vivendo. Porque a mensagem da cruz nos diz, a palavra de Deus, ela traz em si uma ofensa ao pecador, porque ela vai direto ao orgulho do indivíduo. Sempre haverá isso. Você busca ser uma pessoa amável, você se comporta, você faz o seu melhor no local de trabalho, você tenta fazer o teu máximo para que não haja mal entendimento nas palavras, nas ações, você faz o teu melhor, mas haverá desdenho e haverá perseguição por conta da vida na alma que há em você. E muitas vezes esse é o limiar da vida cristã, não é? Muitos crentes têm buscado reduzir este elemento da vida cristã. E ao reduzir este elemento, eles põem água na mensagem e cegam o fio da espada. Oh, amigos, você não pode cegar o fio da espada do Evangelho, porque ela não terá nenhuma utilidade entre teus familiares e neste mundo. Há uma ofensa na cruz de Cristo, há uma ofensa na vida de um crente real que vive para o Senhor. Não que nós busquemos ofender a qualquer pessoa, mas que a nossa posição irá condenar as pessoas, porque em suas consciências elas perceberão e saberão que estão andando longe do Senhor. Não há como cegar o fio da espada e poder utilizá-la neste mundo. Bem, eu começo por aqui. Meu objetivo nesta manhã é considerar esses versículos de uma maneira muito simples, extrair algumas regras para a nossa vida como discípulo. Eu começo imediatamente no versículo 7. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Mais uma vez, eles foram em pares, em time de 2. Em Mateus nos é dito que eles foram enviados primeiramente aos judeus. Bem, eles não foram proibidos de falar no caminho, na jornada, com gentios, com não-judeus.
Se eles encontrassem um gentio no caminho, jornando por Israel, eles deveriam sim falar do reino e pregar o evangelho àquela pessoa. Mas eles não deveriam entrar em um território gentio. Eles não deveriam sair das bordas de Israel, ou mesmo, naquele princípio, estar muito entre os samaritanos, mas aos judeus primeiro. E as pessoas às vezes perguntam, por que aos judeus primeiro? Porque, bem queridos, no final das contas, era o final de uma era para a nação judaica. Você deve sempre lembrar disso. Era a última oportunidade e privilégio para aquele povo, como nação, de se arrepender como nação e de ouvir a mensagem do Salvador e crer em Deus. Deus lidara com aquela nação por séculos, cercar aquela nação num berço especial e falar a ela, e dera leis e profetas para ensinar aquelas leis, mas era um povo de dura serviço. E Deus haveria de lidar ainda por último com a vinda do Salvador, com aquele povo como nação. Então eles seriam deixados de lado como nação, não como indivíduos. E a bandeira da igreja judaica, porque a igreja se encontrava em grande parte somente dentro daquela nação, haveria de descer do mastro, e a bandeira da igreja judaica e gentia subiria ao mastro. E é por isso que eles começam com os judeus. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, nos é dito que Paulo informa que o evangelho veio primeiro para os judeus, mas não em ordem de importância, e sim em ordem cronológica, em ordem histórica, que o evangelho começou a ser propagado dentro de Israel, porque o próprio Salvador nasceu como um judeu, e os apóstolos eram judeus, e dali começou a ser propagado. Esta ideia que veio primeiro para os judeus. Pessoas de sua própria pátria, pessoas que conheciam a lei. Em outro sentido, lembre-se que os discípulos estavam em um ministério de treinamento, estavam sob a universidade do Senhor Jesus Cristo por esses 3 anos. Era muito mais fácil para eles, em seu treinamento inicial, começar pelos judeus. Os judeus conheciam a lei, conheciam o Deus verdadeiro, teoricamente. Se eles fossem para os gentios, que eram politeístas, que não entendiam nada sobre a lei de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre o caráter de Deus, o Senhor Jesus talvez tenha pensado que seria muito difícil para os discípulos iniciar assim. Assim eles iniciam entre o seu povo, mostrando compaixão pelo seu próprio povo e pela sua própria nação. Eles estavam em um treinamento progressivo, e Cristo sabia o que ele estava fazendo em seu treinamento. Talvez um outro ponto, estou sugerindo apenas, é que se logo de início eles começassem a pregar aos gentios, isso traria grandes dificuldades para o ministério. Porque você se recorda que o judeu imaginava que salvação e que o amor e o sorriso de Deus estavam somente sobre a nação deles e mais ninguém. Você percebe mesmo os apóstolos, posteriormente, com a dificuldade de encarar o fato de que o evangelho é para o mundo inteiro. Pedro com aquela grande dificuldade. E assim, se eles começassem a pregar para os gentios logo de início, isso traria desdenho aos olhos da nação e uma grande dificuldade para levar o evangelho inicialmente. Então, estou sugerindo algumas razões pelas quais foi-lhes dito que fosse somente para os judeus. E a primeira regra que nós aprendemos aqui está aí neste versículo de número 7. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2 e deu-lhes poder. Cristo deu aos seus discípulos poder. Isso é algo maravilhoso, porque eles precisavam deste poder para anunciar a chegada de Cristo e o seu reino. E assim como os sinais que Cristo haveria de realizar, lhes foi dado aquele poder de realizar os mesmos sinais. Eles também, naquele estágio inicial, receberam esse poder de ressuscitar os mortos, de curar os enfermos, de expelir os demônios das pessoas. Bem, amigos, nós, como eu mencionei, não estamos debaixo da mesma regra em nossos dias. Nós não realizamos aqueles sinais de maravilhas e prodígios e aqueles dons revelacionais que lhes foram dados, porque eram sinais autenticatórios dos apóstolos. As pessoas deveriam ver quem eram os verdadeiros apóstolos e quem não era, porque eles realizariam sinais sob a autoridade de Cristo, até que o Novo Testamento fosse escrito e toda a verdade fosse registrada aqui.
eram necessários que tais sinais fossem feitos. E uma vez que a verdade fosse revelada, e os apóstolos foram conduzidos, a maior parte deles, a escrever estas páginas do Novo Testamento, então aqueles sinais que apontavam para a realidade da chegada do reino, da vinda de Cristo, deveriam cessar, porque a realidade e a verdade foram registradas. Bem, quando o Novo Testamento foi concluído, então esses sinais cessaram. E nós vemos isso naturalmente ao longo do livro de Atos e ao longo das cartas do Novo Testamento, como esses sinais foram progressivamente cessados. Bem, mas nós fazemos obras muito maiores que a dos apóstolos e aqueles discípulos. O Senhor Jesus Cristo prometeu isso. A nossa obra é de curar almas, e não o corpo dos homens, e a nossa obra é de ressuscitar mortos espirituais, e nós estamos nesta obra, no serviço do Senhor, de levar uma palavra que tem poder para isso, de curar almas, de conduzir pessoas ao ponto em que elas nasçam de novo em Cristo Jesus. Não há uma obra maior do que essa. Essa é a obra maior que o Senhor prometeu que nós faríamos por Ele. E o que significa neste versículo que poder foi dado aos discípulos? Bem, é o fato de que eles não tinham em si mesmos esse poder. Eles não nasceram com essa capacidade, não era intrínseca a eles, eles receberam do Senhor Jesus para usar em nome do Senhor, na obra do Senhor, para atrair a atenção para Cristo Jesus e não para eles mesmos, para a sua vinda, para o seu ministério, e eles deveriam sempre se lembrar disso, que não estava neles o poder que lhes tinha sido dado, eles tinham uma responsabilidade em relação a isso. E aqui está o primeiro princípio para nós nesta manhã. Te foi dado um grande privilégio como um crente. Foi dado um grande poder. Esse poder não está em você, ele te foi dado. É o poder de uma mensagem que salva. Você tem em tuas mãos e em tua vida uma mensagem que é capaz de transformar vidas. Amigos, pare para pensar às vezes sobre isso. Esse livro que nós manuseamos e tanto amamos é um livro divino, é um livro espiritual. É difícil para mim tentar explicar isso às vezes. Pense sobre um meteoro. Ele não faz parte dessa realidade terrena, vem de uma outra estratosfera, né? Vem de outra realidade e entra aqui na Terra. A Bíblia é mais ou menos assim, é um livro divino. Quando você olha a Bíblia numa prateleira, não é como qualquer outro livro, é um livro que tem um poder tremendo e glorioso da parte de Deus, é um livro que transforma a vida. Você e eu somos exemplos reais disso. Há um poder nesta mensagem, ela nos foi dada, e há um privilégio de pregar esta mensagem que é poderosa pelo Espírito para transformar vidas, para mudar o caráter de pessoas, para alterar, assim por dizer, o destino eterno de tantas e tantas vidas. Deus nos deu isso. Isso é um privilégio que não pode ser medido, mas foi dado a você e a mim por um tempo determinado. Paulo diz lá em Romanos: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, porque ele é o poder de Deus para transformar. E essa mensagem que nos foi dada, ela é tão grande e tão poderosa. Nós não temos em nossas mãos uma mera filosofia de vida. Nós temos uma mensagem que, ao ser comunicada, auxiliada pelo Espírito, irá alterar a maneira de uma pessoa viver, a sua posição diante de Deus. E conforme nós falamos, e o Espírito usa essas palavras faladas de uma maneira que nós não compreendemos, no momento em que nós evangelizamos, em dependência de Deus, estamos com alguém, oramos por ela e explicamos de uma maneira racional pela palavra esta mensagem, Deus toma estas verdades para compungir um coração e levar essa pessoa a pensar e conduzi-la ao arrependimento. Há um poder nesta mensagem intrínseco, dado pelo Espírito Santo de Deus. E nós temos um privilégio imenso. Sempre pensa a respeito disso. Nos foi dado um poder que está contido nesta mensagem. Esta mensagem, ela transformou a nossa vida. E esse poder está em nós, não no sentido de que é em nossa capacidade de oratória ou de persuasão, mas porque mudou a nossa vida. Assim, amigos, se você vai para cima e para baixo, dia após dia, semana após semana, sem comunicar a mensagem poderosa como essa, bem, Paulo nos diz que este Evangelho, esse poder, ele é contido dentro de um recipiente muito frágil, como que de barro. O poder é tão grande que esse barro não pode segurar. É assim um crente, ele tem uma mensagem tão grande, ele viu o poder dessa mensagem em sua própria vida, ele não se contém, ele fala, ele comunica, ele sabe que esta mensagem é capaz de transformar vidas. Nos foi dado um poder. Esse poder está na palavra de Deus e nesta mensagem do Senhor. Mas alguns de nós não têm exercitado este poder.
E talvez alguns de nós nunca tenham se engajado em um serviço real pelo Senhor, e meses, semanas às vezes se passam, quando um crente talvez não tenha pedido do Senhor, nem buscado uma oportunidade real de testemunho, nunca testemunhando, nunca tomando sua parte no trabalho evangelístico da igreja. Foi-te dado instrumentalidade, um poder em potencial que é esta mensagem, mas você não parece se importar com isso, nem apreciar isso. Isso é algo triste, quando nós nos encontramos numa realidade como esta. Imagine por um instante, amigos, se alguns daqueles discípulos que foram enviados pelo Senhor, eles começassem a pensar consigo mesmo: o Senhor não pode nos ver aqui, a gente está a 10 quilômetros de distância do Senhor Jesus, Ele está lá atrás, vamos aproveitar, vamos tomar banho no Rio Jordão, vamos comer essas frutas maravilhosas, vamos visitar aquela vila que a gente nunca visitou, já ouviu falar tanto sobre essa vila, vamos passear por aqui, aproveitar a paisagem, sentar e descansar. Vamos buscar problema, não vamos buscar intriga. Essa é uma mensagem maravilhosa que nós temos, mas ela pode criar problema para a gente. É melhor a gente baixar a guarda, tomar cuidado, vamos tentar ser politicamente correto e tirar alguma vantagem da situação. E quando os outros discípulos estiverem voltando, a gente se junta a ele e volta para o mestre também. Imagine se alguns dos discípulos pensassem desta maneira. Amigos, nos foi dada uma instrumentalidade. E essa instrumentalidade é da parte do Senhor. Eu devo militar neste ponto para que cada crente em Jesus Cristo compreenda isso. Se você já foi um funcionário público e lhe foi dado uma responsabilidade, instrumentos e datas e horário, papéis a ser preenchidos, o teu chefe, o teu gerente, ele sabe muito bem tudo o que você deve fazer. Assim também é com o Senhor. Nos foi dado um poder e uma instrumentalidade e uma oportunidade. Ele sabe muito bem o que Ele espera de você e de mim. Como nós temos agido a respeito destas coisas? Confiado no Senhor, amado o Senhor e falado deste Evangelho que é poderoso para transformar vidas. Bem, nós precisamos examinar os nossos corações às vezes. Um poder em potencial. O mesmo Evangelho que transformou as nossas próprias vidas. E esse é o primeiro princípio, que esta mensagem que nós temos, ela possui um poder da parte de Deus para cumprir a vontade de Deus. Não é uma mera questão de tentar convencer as pessoas sobre uma boa coisa, é uma mensagem que tem um poder da parte de Deus para transformar. E há uma segunda regra aqui também que está no versículo 8 e 9. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um cajado, nem alforje ou bolsa, nem pão, nem dinheiro no cinto. Bem, nós sabemos que essas regras vão ser alteradas posteriormente quando ele envia os 70 discípulos. Mas a regra aqui nesse contexto para nós é que eles não fossem pelo caminho no serviço do Senhor carregados de bens, carregados de pesos, preocupados com o seu conforto em demasia. O que eu vou adquirir, o que eu posso adquirir, eu tenho um capital em mão, eu tenho isso. Esse é o princípio aqui por trás dessa verdade. É uma grande tentação, não é, para aqueles discípulos. Eles iriam de cidade em cidade, novos locais, rotas de comércio. Posso comprar isso, posso levar um presente para minha filha, tem essas coisas aqui na cidade que eu posso revender lá e ganhar alguma coisa em cima. Eles seriam tentados por toda parte. Nessa cidade, naquela outra cidade, em vez de irem como trabalhadores, como discípulos na jornada, eles vagariam como turista pelo caminho. Mas o Senhor disse não. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um cajado, nem bolsa, nem pão, nem dinheiro no cinto. Vocês não irão como turistas, vocês não seguirão juntando posses, vocês viajarão leve e confiarão em mim para a sua provisão. É isso que ele está dizendo aqui para esses discípulos. O seu chamado, meu querido irmão, minha querida irmã, o meu chamado é para vivermos de uma maneira simples neste mundo, desembaraçado de coisas que nos impedem de servir ao Senhor e não nos apegarmos demasiadamente a coisas materiais, juntando, arrumando o nosso ninho, o nosso apartamento, a nossa casa, continuamente projetando e melhorando as coisas desta vida. Esse não é o nosso chamado. E eu espero que você perceba isso, que se nós somos salvos, nós vivemos para o Senhor. E não para servir a nós mesmos.
Nós devemos viver de um modo razoável nesta vida, e de um modo simples, de maneira a estar sempre prontos e sempre disponíveis a servir ao Senhor. Assim nós não damos aprovação a esses pastores. Veja você, alguns vivendo em casarões imensos, alguns se gabando de suas roupagens, vivendo no brilho, projetando as suas pessoas e as suas conquistas materiais, com inúmeras propriedades particulares, e toda a aparência exterior desses homens e mulheres está proclamando a todo mundo em volta que eles são falsários e que não há nada neles que recorde o Senhor Jesus Cristo, nem o caráter, nem a postura, nem a vida. Assim não se deixe nem por um milésimo de segundo imaginar que as pessoas são salvas e que estão apenas desencaminhadas em termos de doutrina. Nunca nasceram de novo. Não há nada ali que demonstre a vida de Cristo em suas almas. Bem, amigos, pessoas que desprezam o princípio dado pelo Senhor aos seus discípulos, pessoas que desprezam a diretriz da palavra de Deus, homens e mulheres de negócio que encontraram na religião um produto maravilhoso para fazer comércio, enriquecer e construir seus próprios impérios. Eles não estão seguindo ao Senhor, mas os seus próprios interesses, e eles desafiam as instruções do Mestre e os padrões que o Senhor tem dado, estabelecido para os discípulos. E se você perguntar a eles de onde você tirou esse padrão para viver, a Bíblia diz uma coisa tão diferente. E de onde você tirou esse padrão para adoração na igreja, você vê uma coisa diferente na Bíblia. Deveria você viver assim quando o Mestre viveu dessa maneira? Sabe o que eles te dizem? Se a minha vida está um pouco diferente do padrão da palavra de Deus, não se preocupe, porque eu recebo revelação direta de Deus. E Ele me disse que eu devo viver assim. Ele me disse que está tudo bem. Nós não vivemos para nós mesmos. A nossa vida deve ser com razoabilidade, simples. Não enchermos a nossa bola por aí e buscarmos ou vivermos em torno de confortos materiais, constantemente em busca de novas coisas para adquirir, não se vestindo de uma maneira show, não expondo para todo mundo o que nós temos. Queridos, que princípio não é? Esse é um padrão que nos protege do mundo. Essa é uma maneira de viver que nos protege do mundo, do mundanismo e o seu Deus do consumo, que consome tantas e tantas e tantas pessoas. Nos é ensinado a simplicidade, a razoabilidade no viver. E o discípulo é alguém que serve um outro e imita um outro. O nosso padrão e o nosso exemplo é o Senhor Jesus Cristo. Esse é um princípio importante. Eu tenho certeza que você perceberá isso. Um princípio de muita importância para os nossos dias. De razoabilidade, de simplicidade no viver e de contentamento com o que o Senhor nos tem abençoado. Bem, uma terceira regra para um discípulo aqui, está no versículo de número 10. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela, até partirdes dali. Bem, eu creio que você perceberá que o princípio aqui é que Deus provê para os seus. Deus irá prover para as nossas vidas, na nossa jornada. Ele não requereria algo de mim, de você, uma vida simples e razoável, sem que Ele também não tivesse o interesse e o propósito de prover para esta vida simples e razoável, independência dele. Bem, deixa eu me dar um exemplo. Você se recorda daquele incidente, daquele pequeno jumento em Jerusalém? Cristo disse aos discípulos que eles fossem buscar um pequeno jumentinho. Ele haveria de entrar, não é, na cidade, no lombo daquele jumentinho. Ele disse que o dono daquele jumentinho disponibilizaria aquele animal para a obra do Senhor. Os discípulos, talvez com ponto de interrogação na cabeça, ouvindo aquilo, foram lá, e aconteceu exatamente como o Senhor disse que deveria acontecer. E há pessoas que estarão movidas e prontas e preparadas para proverem para a obra do Senhor. O Senhor garantirá que isso acontecerá. E este é o princípio para aqueles discípulos, que Deus providencia aos seus servos o que lhes é necessário, a acomodação e o sustento, etc., quando quer que nós estamos realmente vivendo para Ele. Bem, isso foi algo especial para os discípulos, mas há um princípio para nós aqui. Deus provê, Ele possui um plano para cada um de nós. Nós devemos buscar a sua condução sempre
e a sua direção sempre, e a sua vontade para as nossas vidas. É de grande importância pensar sobre isso. Essa é uma regra muito importante. Onde nós vamos viver? Ficar na cidade em que nós nascemos ou mudar para alguma outra cidade, algum outro estado? Que ocupação me envolver? Eu sou um crente, talvez jovem, preciso pensar sobre uma profissão, uma carreira, um trabalho. Que igreja permanecer e gastar a minha vida ali servindo ao Senhor? Com quem me casar? Bem, nessas situações você deve orar ao Senhor, porque Ele já tem planejado algo para você. Você não irá encontrar na Bíblia o nome da companhia onde você vai trabalhar, nem o nome da esposa ou do marido, mas você encontrará princípios muito claros e diretos que pesam sobre cada uma dessas áreas importantes da vida. Assim o crente deve buscar a vontade de Deus, porque Ele proverá para as nossas vidas. Mas, queridos, esse é um princípio de suma importância na vida cristã. E é necessário que nós aprendamos esse princípio o mais cedo possível em nossa jornada. E está em Mateus, capítulo 6, você se recorda? Quando o Senhor Jesus Cristo disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você percebe o princípio? Essa é a lógica de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. E as demais coisas necessárias para essa jornada no reino de Deus, Ele haveria de acrescentar. Mas perceba a ideia aqui, que é conforme nós estamos nos engajando, buscando primeiro o reino de Deus, e servindo ao Senhor, e santificando as nossas vidas, e envolvidos diretamente na obra do Senhor, conforme nós estamos buscando o reino de Deus, Ele vai acrescentando as demais coisas. E eu tenho certeza que todo crente em Jesus Cristo nesta manhã pode contar inúmeras situações em que o Senhor o abençoou nesse contexto. Uma esposa, um marido, foi encontrado no contexto do serviço ao Senhor. Um trabalho, uma profissão, uma porta, uma bênção, alguma dificuldade apareceu, mas foi coberta no contexto do serviço do Senhor. Conforme nós colocamos em primeiro lugar servi-lo, e estamos servindo e envolvidos, Ele haverá de acrescentar, assim como nós vemos aos seus discípulos, o que é necessário. Ele nunca nos prometeu riqueza. Ele nunca nos prometeu fama. Ele nunca nos prometeu uma jornada sem dificuldades. Mas Ele prometeu, através dessa labuta e trabalho, prover o que é necessário. E eu tenho certeza que todo crente tem experimentado do Senhor em seu serviço, também tem experimentado do prover do Senhor. Essa é uma promessa, queridos. E aqui está a lógica para o crente em Jesus Cristo. Esteja sempre disponível para o Mestre e para o seu serviço. Se desembarace de coisas que entram no caminho, que irão te tirar da obra do Senhor, da comunhão do povo de Deus, do serviço do Senhor. Esteja sempre disponível para o serviço do Senhor, porque uma promessa dele prover o que é necessário. E aqui está um outro princípio no versículo de número 11, nós precisamos correr agora. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés. Isso em testemunho contra eles. Que palavras, não é? Esse é um princípio de importante significância para nós também. Não se refere ao hospedeiro, se refere à localidade, à cidade. Eles deveriam sair daquela cidade. Se o Senhor está dizendo que eles perceber rejeição à palavra, desprezo à palavra, a atitude deles era aqui. Sacudir o pó do pé era um símbolo, né? Não pertence à nossa cultura, mas pertencia à cultura deles. Um símbolo visível de que eu estou deixando para trás essas coisas. Isso era uma comunicação clara, as pessoas entendiam isso. Mas o princípio para nós por trás aqui, dado pelo Senhor, é que o crente em Jesus Cristo tem um ministério duplo. Nós temos um ministério duplo no serviço do Senhor. O teu ministério, meu irmão, minha irmã, conduzirá pessoas ao céu. Para pensar sobre isso. Ou lançará pessoas no inferno. Não é porque você deixou de falar que a pessoa foi condenada, mas porque nós já nascemos condenados. Mas o meu e o teu ministério conduzirá pessoas ao céu ou ao inferno. Porque será o meio pelo qual eles entrarão no céu, não o mérito, não o poder eficaz, mas a instrumentalidade, ou serão julgados na eternidade. Que em tal lugar, em tal situação ou dia,
tais pessoas abertamente, diretamente, rejeitaram o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo, não se interessaram, colocaram de lado, foram advertidas, foram instadas com urgência e com grande sentimento, mas decidiram se rebelar e empurrar de lado. Você percebe o ministério de advertência que há em nossa comunicação do Evangelho? É por isso que a palavra de Deus nunca, absolutamente nunca volta vazia. Em qualquer comunicação do Evangelho, ela cumpre o seu propósito duplo. Ela exorta e insta com aqueles que haverão de ser salvos, e ela adverte ao coração rebelde. E ninguém poderá um dia se colocar na presença do Senhor e dizer: eu não ouvi, ninguém estou comigo, ninguém me sacudiu, ninguém falou com seriedade comigo. É por isso que o nosso ministério é duplo ao comunicar a palavra de Deus. E assim nós devemos ser muito claros em nossa mensagem e advertir também. Nós queremos que o coração de Deus, não é, seja manifesto, que Ele amou o mundo de tal maneira, e que você está sendo instado e urgido a vir ao Salvador e a crer no Salvador e a se arrepender diante dEle. E esse é o propósito de Deus, usar o nosso ministério de uma maneira dupla. Assim, amigos, nós devemos ser claros, sempre claros em nossa mensagem do Evangelho. E as pessoas devem ser advertidas: você rejeita esta mensagem e você rejeita o único meio de salvação provido por Deus para você neste mundo. Bem, há muito enfraquecimento da mensagem do Evangelho em nossos dias, e esse é um grande mal. Há um evangelismo do tipo bate-papo, do tipo show, do tipo programa, do tipo fantoche, do tipo teatro. Não há a ofensa do Evangelho. Você não percebe que tudo são métodos para cegar o fio da espada e amenizar, não tentar, entre aspas, ofender as pessoas? Pecado não é mencionado, pecado não é condenado. Coloca-se água na mensagem em todo lugar. Diga apenas o que agrada à audiência. Não fale sobre condenação. E há todo tipo de método baseado na sabedoria humana, mas insuflado por Satanás, obviamente, que tem reduzido a palavra de Deus. Mas nosso ministério é sempre duplo. É comunicar com ênfase estas verdades e informar as pessoas que elas estão escolhendo sim um caminho diante de Deus, e que ao rejeitar o Evangelho elas permanecem inimigas de Deus, e que elas são advertidas aqui. E veja novamente esse versículo de número 11: e tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali sacudir o pó que estiver debaixo de vossos pés, em testemunho contra eles. Há um princípio aqui, e o princípio é o seguinte: há um limite de persistência na obra de um discípulo. Nós não podemos permanecer para sempre em certa área onde há dureza e desprezo aberto contra o Evangelho. E a razão é que nós somos limitados em nosso tempo, em nosso esforço, em nossos bens e em nossa capacidade. Enquanto nós estamos insistindo em uma área que já se mostrou rebelde, abertamente contrária, há aqui tantas outras pessoas que precisam da nossa atenção para ouvir o Evangelho, e talvez no meio delas haverá muitas que estão prontas a ouvir o Evangelho. Assim nós temos que ter um limite, estarmos prontos a checar estas coisas e começar a lançar a rede da nossa influência do Evangelho em outras áreas também, e nos mover para frente pregando o Evangelho, porque há muito a ser feito, há muitas vilas, assim por dizer, a serem visitadas. Se pessoas, comunidades e contextos se mostram tão duras, resistentes, continuamente resistentes e rebeldes, é necessário seguir em frente o Evangelho. Se você tiver uma outra oportunidade no futuro e cruzar o teu caminho de falar e de instar novamente com aquela pessoa, faça isso, continue orando, mas siga em frente, alcançando outras vidas, colocando o teu pensamento, intercedendo por outros também, porque esse é um princípio que nós aprendemos aqui, nessa atitude que o Senhor comanda aos discípulos. Há uma rejeição contínua, dor e aberto, siga em frente lidando, deixe essas pessoas de lado por um tempo na mão do Senhor, ore por elas. Talvez mesmo essa sua atitude falará à mente e ao coração delas, que você não está ali como um vendedor tentando insistir o tempo todo, que há uma advertência séria nesta mensagem, que há uma porta que será fechada, que há um tempo limitado, que há uma vida como um período probatório para ouvir e se arrepender e clamar por vida. Talvez mesmo essa atitude séria seja uma advertência poderosamente ao coração dessas pessoas com quem você tem estado continuamente. Ó, queridos, eu não estou dizendo que você deve desistir em oração de qualquer pessoa ou de pregar o Evangelho,
mas que o nosso foco tem que se ampliar também para outras áreas. Continuamente, como discípulos, nós estamos pregando o reino de Deus e alcançando os eleitos do Senhor. E esse é um princípio de suma importância. Então, versículo 12: e saindo eles, pregavam que se arrependessem. Bem, algumas pessoas têm perguntado quanto os discípulos já conheciam da mensagem, ou do teor da mensagem do Evangelho, logo neste início. Nós estamos no capítulo 6 ainda, no início do ministério. Quanto eles já entendiam da mensagem do Evangelho para poder ensiná-la, não é? Proclamá-la. Está no início ainda. Bem, nós sabemos que eles não entendiam por inteiro sobre a morte de Jesus Cristo. Porque quando nós vemos eles entristecidos, cabisbaixos lá na frente, é sinal de que eles não tinham percebido completamente que o Salvador deveria de fato morrer e ressuscitar. Eles também não compreendiam o método pelo qual pecados seriam removidos ainda. Eles entendiam muita coisa sobre o Messias, mas estaria por vir ainda a percepção de que pela morte substitutiva de Cristo, pecados seriam perdoados. E este elemento está incluso nessa mensagem que eles devem comunicar. Mas eles já sabiam muitas coisas. Por exemplo, 1 ano e 9 meses junto com o Senhor aqui neste ponto. Muito já tinha ocorrido. Por exemplo, aquele incidente em que o Senhor se encontra com Nicodemos, já tinha ocorrido, eles sabiam disso. Onde o Senhor tinha dito a respeito da necessidade de um novo nascimento, e não apenas de confiança na religiosidade, ou de uma vida religiosa, fazendo o teu melhor na igreja. Eles já entendiam sobre a necessidade de arrependimento e fé. Nós sabemos que os discípulos já tinham batizado mais pessoas nessa altura do que João Batista. E assim nós percebemos que eles já podiam pregar e dizer que as pessoas deveriam se arrepender de seus pecados diante de Deus e crer no Salvador que veio a este mundo como um meio único de salvação. Que o Messias tinha chegado, que a sua obra estava em andamento e que este era o caminho de salvação. Bem, para eles pregar o arrependimento significava pregar o novo nascimento. E é por isso que havia muita hostilidade. Eles pregariam que nem todo judeu era um filho de Deus, que deveriam nascer de novo para entrar no reino de Deus, e que eles não poderiam depender no pedigree de terem nascido como descendência de Abraão. Isso traria grande hostilidade, mas eles sabiam muito bem, ou melhor, eles não sabiam dos detalhes que ainda se desdobrariam na cruz do Calvário, mas já sabiam da necessidade de arrependimento real. Bem, deixa eu fazer uma aplicação importante para a nossa comunicação do Evangelho aqui. Amigos, marque sempre isso, e não deixe que ninguém te contradiga a respeito disso. Arrependimento é de vital importância na nossa mensagem. Arrependimento deve estar sempre presente na nossa comunicação do Evangelho. Se você, talvez, como eu no passado, por ter passado muito meio neste meio evangelical, tudo que você comunica é o chamado plano de salvação, uma ideia teórica que você fala sobre o amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus, e que é uma vida maravilhosa para você e tudo de bom e maravilhoso se você aceitar Jesus Cristo. Eu te peço que você reconsidere essa maneira de comunicar o Evangelho. Se arrependimento, a necessidade de encarar os teus pecados diante do Senhor, não está presente na comunicação, o Evangelho não está sendo comunicado. Nós temos toda a base bíblica para isso. Veja o versículo de número 12. E saindo eles, pregavam que se arrependessem. Põe seu dedo aí, volte agora para Marcos, capítulo 1, e o versículo de número 15. O Senhor Jesus Cristo inicia o seu ministério aqui, e é tremendo, surpreendente ouvir a primeira palavra de comunicação aqui, que dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. De volta ao versículo 12 do capítulo 6. E saindo eles, pregavam que se arrependessem. Você percebe? Arrependimento é vital. Conversão envolve este arrependimento, deve estar ali. Nós devemos mencionar este elemento. E você deve tomar o cuidado para não passar a ideia para a pessoa de que o mérito dela é que ela se arrependeu. Não há mérito no arrependimento. O mérito está todo no Senhor Jesus Cristo. Talvez haja pessoas aqui nesta manhã adorando ao Senhor, mas você nunca se arrependeu diante de Deus. Você de alguma maneira foi assimilado pela igreja e institucionalizado aos poucos na igreja por um parente, por um pai, por uma mãe, vindo aos poucos por amizade, e você foi absorvendo e aceitando essas coisas. Mas você nunca veio a Jesus Cristo pessoalmente
em arrependimento para com Deus. Não me entenda errado. Eu não estou dizendo que você não se arrependa de certas coisas que você fez. O que eu estou dizendo é que aquele ato de coração e de alma de se arrepender diante de Deus por tua pecaminosidade talvez não tenha acontecido. Eu não estou dizendo que você não se arrependa em geral de certas coisas ou decisões tomadas no passado, mas que o arrependimento para com Deus, diante de Deus como pecador, talvez não tenha acontecido. E se isso nunca aconteceu, e se você nunca dobrou o joelho diante do Senhor espiritualmente, e confessou o teu pior a Ele, e pediu por verdadeiro perdão, não de pecados apenas, mas da tua natureza pecaminosa, e de toda a tua cobiça e orgulho, então não houve uma verdadeira conversão. Porque não há conversão sem arrependimento. E nós devemos marcar isso sempre em nossa pregação do Evangelho. É muito difícil acreditar em certas pessoas que estão aí pela televisão, certos artistas cristãos, eles dizem, eu cantava no palco do mundo, e o que mudou na tua vida? Agora eu canto no palco da igreja. Se não houve nenhuma mudança, e se essa mudança não se exterioriza por humildade, um desejo de glorificar, que Ele cresça, e eu diminua, o Salvador cresça, uma mudança completa, e sinal de santificação e vida para o Senhor, duvide de supostas conversões. E é isso que nós pregamos, arrependimento, que não há uma outra maneira de entrar no céu sem arrependimento. E arrependimento envolve isso. Eu creio no Salvador. Eu me arrependo de crer em meu ego, em minha religiosidade como meio de agradar a Deus. E nos meus pecados, eu deposito a minha vida nele. Eu viro as minhas costas para essa velha vida. Eu busco uma nova vida no Senhor e frutos de uma verdadeira conversão. Nós vemos isso continuamente no pregar do Evangelho no Novo Testamento de João Batista até as últimas páginas. Deixe-me correr, versículo de número 13. E expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Eu serei muito breve aqui neste ponto, apenas para dizer que esta unção com óleo aqui não é um ato religioso. Não deveria ser traduzido como ungir, na verdade. Deveria ser traduzido como massagear. E massageavam, esfregavam com óleo, porque esta palavra grega aqui, há duas palavras no grego para unção. Uma palavra bem diferente da outra, se refere a essa unção religiosa, um elemento religioso. Davi foi ungido por Samuel, essa é a palavra, traduzida no Novo Testamento. E há uma outra palavra que tem um cunho médico, é a mesma palavra que nós encontramos lá em Tiago, capítulo 5, que os presbíteros são chamados para orar com aquela pessoa, conversar com ela e também ungir. E o ponto essencial, tanto aqui quanto em Tiago, é que o Senhor Jesus Cristo está dizendo àqueles discípulos, quando vocês saírem por aí pregando o Evangelho, não sejam tão espirituais e elevados ao ponto de não ser de nenhum serviço prático às pessoas. E se elas estão enfermas, pega o óleo medicinal e esfrega nas escaras e ajude e mostre compaixão. É a mesma coisa em Tiago, o indivíduo está doente, enfermo. Leve um óleo, põe a tua mão em cima, nós estamos contigo agora, um sinal. Não há bênção saindo pelas mangas do servo do Senhor aqui. E é muito importante manter isto claro. Os discípulos deveriam aqui estar agindo como aprendizes. Eles deveriam de curar, sim, como apóstolos. Mas aqui, eles deveriam usar este óleo como remédio. Eles não sabiam se era a vontade do Senhor curar ou não aquelas pessoas. Mas deveriam fazer isso para comunicar compaixão de seus corações, indicar que eram aprendizes e que estavam no início dessa jornada no ministério do Senhor. E assim, eles teriam alguma provisão física também para os enfermos. Esse é um ponto de suma importância. Nós devemos estar prontos também a auxiliar quando é necessário, que nos cabe, mas nunca inverter as coisas. Porque o nosso chamado como igreja é um chamado evangélico e não um chamado social para restaurar um mundo decadente. É de levar a mensagem do Evangelho e nesse contexto, dentro da nossa capacidade e condição, então auxiliar da maneira que nós pudermos, com o esforço que nós devemos. Versículo de número 30 agora, ouça essas palavras. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus no final da jornada e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Muito interessante. Isso nos recorda que o trabalhador na obra do Senhor, que o discípulo deve sempre prestar contas ao Senhor. Isso é um grande princípio. Você é um professor na IBD evangelística, você é um evangelista nas ruas,
você tem uma parte na obra do Senhor ao longo da semana, você ora por pessoas, você deve prestar contas ao Senhor continuamente. Ele é o meu mestre. Eu devo dizer a Ele o que eu fiz, como eu preguei essa palavra, que pessoas vieram ao meu caminho, como eu conversei com elas, qual foi o resultado. Eu devo trazer e prestar contas diante do Mestre, porque eu estou na obra dele. E ao final de cada serviço, orar ao Senhor e prestar contas sobre a maneira como eu tomei situações que Ele proveu e a maneira como eu comuniquei. As verdades eternas são poderosas para transformar vidas. E às vezes pedir perdão, e às vezes interceder pela pessoa que foi evangelizada, e às vezes pedir auxílio para melhorar, e sabedoria e uma atitude correta. Essa é uma prática e um princípio para cada um de nós aqui nesta manhã. Pelo menos uma vez por semana, gaste um tempo diante do Senhor e diga a Ele o que você fez esta semana. E as pessoas com quem você conversou, e ore por estas pessoas, e diga ao Senhor sobre isso e agradeça a Ele pela maneira como a conversa se desenvolveu e o resultado desta conversa. Arrependa-se do tempo desperdiçado diante do Senhor ou de alguma oportunidade clara e visível que não foi tomada com diligência. E diga a Ele: Senhor, eu gastei tempo com isso, eu gastei tempo com aquilo, e por essa razão eu estava tão embaraçado que eu não estive envolvido na obra do Senhor. Foi a minha culpa, foi por essa causa, por isso, pela minha indisciplina as coisas deram errado, o teu nome foi envergonhado, alguma coisa aconteceu. Diga ao Senhor e confesse a Ele, e traga essas coisas, e ore ao Senhor e peça a Ele que te ajude na próxima semana e na próxima oportunidade a organizar as tuas prioridades, a organizar a minha vida para o Senhor. Porque eu perdi aquele culto, aquele outro culto, desnecessariamente. Foi porque eu não planejei, as coisas começaram a entulhar no meu caminho, agora eu me vejo impossibilitado de estar envolvido na obra do Senhor e no culto do Senhor. E porque as coisas foram indignas no culto ao Senhor, talvez, foi porque eu sou tão indisciplinado que eu não consigo pensar de antemão sobre o que eu vou fazer. Senhor, me perdoa, Senhor, me ajuda, eu vou melhorar daqui para frente. A cada semana, se apresente diante do Senhor e diga a Ele, e rogue ajuda, e rogue auxílio, e Ele te ajudará. Porque nós somos discípulos do Senhor, e nós lemos isso. Os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Bem, o discípulo deve trabalhar e servir com disciplina e sacrifício, porque nós haveremos de alguma maneira de prestar contas ao Senhor pelos dons, pelas dádivas, pelos bens, pelas oportunidades que Ele colocou diante de nós. Naquele grande dia, amigos, quando nós chegarmos na presença de nosso Deus, o estilo de vida que nós adotamos como discípulos, as intenções que nós tínhamos para a obra do Senhor, mas nós nunca fizemos por onde para cumpri-las, e os moveres do Espírito em nossa consciência para amá-lo mais e estudar a palavra de Deus mais, sempre protelado, ano após ano, mês após mês. Então eu fui chamado para a presença do Senhor. De alguma maneira nós teremos que prestar conta. Não me pergunte como será, eu não saberia te dizer, mas como mestre Ele haverá de nos pedir contas. E nós teremos que dizer para Ele essas coisas. Bem, nós devemos ser leais ao Senhor e dedicados ao nosso mestre. Ele é o nosso Salvador. Ele nos abençoou, nos chamou, nos capacitou, nos guarda, nos provê, nos chama de volta quando nós caímos, nos disciplina, nos abençoa e continua nos conduzir. Nós devemos sempre pensar sobre a vida cristã dessa maneira. Ele olha sobre nós e Ele espera de nós estas coisas. Bem, queridos, pense sobre isso. Eu pergunto, será que nós vamos persistir em vir à casa do Senhor apenas 2, 3 cultos por mês? Eu não quero ferir os sentimentos daqueles que não podem estar aqui. E quando uma nova oportunidade de servir ao Senhor vier, eu me esqueci, e eu não provi, e eu não estava envolvido na obra. E a semana é tão desorganizada que eu não tive tempo para orar e interceder e falar do Salvador. E
você acumula tudo para ser resolvido nas horas e um dia antes do dia do Senhor, para estar tão cansado, tão embaraçado para cultuar a Deus. Isso é algo terrível. Como nós temos um mestre que olha sobre nós. Talvez eu tenha repetido isso tantas vezes neste púlpito, não é? Mas o nosso relacionamento com o Senhor é assim. Ele nos abençoa, mas Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele olha sobre nós como discípulos. E Ele espera e comanda o serviço dado a Ele. E nós devemos dar o nosso melhor ao Senhor. Bem, não diga a mim no final do culto, porque você não esteve aqui no culto da semana passada. Nem me diga de antemão, pastor, eu não vou estar. Diga isso ao Senhor. Ó, pastor, esqueci. Absurdo, não é? Quando eu era menino, seria vergonhoso alguém dizer eu esqueci. Mas hoje em dia as pessoas simplesmente dizem isso. Diga ao Senhor, Senhor, foi por esta razão que eu não estive em teu culto, em tua adoração. Mais uma vez e outra vez. Foi por aquela razão, Senhor. Diga a Ele. Ore a Ele. Informe a Ele. E quem sabe, conforme você não faz isso em oração, você não se arrependa. E rededique a sua vida ao Senhor. E Ele te abençoe mais uma vez. Ele te dê instrumentalidade e alegria no serviço e frutos. Bem, eu preciso ser sério nessas questões, porque este é o teor da palavra aqui. Mas essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Sermos diferentes do mundo, sermos úteis, sermos um luzeiro neste mundo. Somos nós a Igreja de Cristo Jesus. Amigos, às vezes nós pensamos sobre os reformadores, grandes pregadores, grandes servos do Senhor do passado. Eles não estão mais aqui. Nós somos a Igreja do Senhor Jesus. Essa tocha está em nossa mão. A beleza e a santidade e a pureza da Igreja depende a nossa resposta a essas verdades eternas. Essa é a Igreja do Senhor Jesus, em nossa geração. Como ela está? Somos nós. Pense sobre essas coisas. Eu concluo aqui neste versículo de número 31. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Não parece que eles tinham repouso, não é? No momento que eles começavam a sentar ali, já vinha mais gente para curar, para pregar, para exortar, mas há um princípio aqui. Nós não apenas prestamos contas ao Senhor, diariamente, ou melhor, regularmente, mas nós precisamos da comunhão com o Senhor. Nós precisamos de tempo na presença do Mestre, diante dEle. Estar em um lugar remoto, longe do barulho, longe das distrações, longe das preocupações, com o Senhor, na presença dEle, orando ao Senhor. E em particular, quando você está envolvido no serviço do Senhor, você deve sempre fazer isso. Eles receberam grande instrumentalidade, e havia um perigo no momento de bênçãos como estas. Esse perigo está diante de mim, diante de você, a cada dia da jornada cristã. Porque eles receberam bênçãos e instrumentalidades, o orgulho poderia lhes assaltar. A autodependência poderia lhes assaltar. E eles baixariam a guarda achando-se privilegiados, e o diabo poderia tomar a oportunidade. Nós devemos sempre tomar cuidado com isso. Você crê que está numa boa igreja bíblica, Deus lhe tem transformado, ensinado, você tem alegria no serviço do Senhor, respostas de oração, há privilégios, há bênçãos, há direção. Você necessita de um período com o Senhor antes que o orgulho tome conta, antes que o cinismo, a inveja, a ironia ou qualquer coisa tome lugar no coração, para ouvi-lo e para ter comunhão com o teu Mestre, e para falar com Ele, e para ser fortalecido nele. Você serve a Deus no evangelismo no domingo e durante a semana. Você tem um ministério de oração, de evangelismo entre vizinhos, familiares, você pensa e planeja e serve ao Senhor nessas coisas. Você tem recebido muitas oportunidades maravilhosas de falar do Senhor para adultos, para crianças, para pessoas de todo tipo. Bem, você deve buscar esse tempo de comunhão com o Senhor e sempre vir à presença dEle e pedir por graça e favor. E sabe o que isso faz? Isso nos dá perspectiva que nós somos servos e que nós dependemos dEle em tudo.
e que não está em nós a capacidade nem o poder, mas isso vem da mão dele. E ele nos conhece, ele nos ama, e assim nós devemos proceder sempre no serviço do Senhor. Bem, queridos, nós consideramos um número de padrão e princípios para o servo de Cristo Jesus. É dada ao discípulo uma mensagem. O que você faz com ela? Você vê a obrigação que você tem de comunicar esta mensagem a outras pessoas. O discípulo de Cristo deve ter um estilo razoável e simples no viver. Ele não é maior que o seu mestre. Se Cristo Jesus e os apóstolos adotaram de propósito assim esse estilo, também nós devemos. O discípulo de Cristo deve buscar a vontade de Deus nessas grandes questões da vida e não simplesmente decidir por si mesmo onde servi-lo, onde está, ser guiado por Deus. Você não conseguirá viver em paz com todas as pessoas, por mais que você tente, sempre haverá certo nível de desprezo, ou mesmo perseguição às vezes, porque você se mantém fiel e firme na palavra de Deus. A mensagem principal do discípulo de Cristo é uma mensagem de arrependimento de pecados para com Deus e fé no Salvador. Nunca permita que ninguém dilua ou roube esta parte da mensagem, porque ela é essencial. Nós estamos conduzindo pessoas, amigos, ao ponto em que elas busquem a Cristo e se arrependam diante deles. Assim, Esse arrependimento deve estar presente na comunicação do Evangelho. O discípulo deve prestar contas regularmente ao Mestre, mantenha comunhão diária com o Senhor, não viva no automático, eu já aprendi essas coisas, Deus está lá, deixa eu servir como eu posso, esteja sempre diante dele, sempre prestando contas pessoais ao Senhor e sempre em comunhão com ele, adorando, louvando, afirmando o teu amor por ele, conversando com ele com gratidão, com afirmação, sempre na presença do Senhor. E lembre-se da necessidade de perseverança e de sacrifício no meio de uma geração incrédula, no meio de uma geração descrente. Deus tem os seus, ele irá salvar, ele irá cumprir o seu propósito. Aqui estão diante de nós nesta manhã nossas bênçãos, nosso chamado, discípulos do Senhor Jesus Cristo. Marque estas coisas, salvos, filhos e filhas de Deus, no contexto de combate espiritual, peregrinos em uma jornada para a eternidade, servos do Senhor Jesus. Essa é a nossa vida, e essas são as nossas bênçãos e os nossos privilégios com o nosso Deus. Quão maravilhoso é sermos servos do Senhor.